Bem-vindos ao podcast Suinocultura Faixa Preta. Aqui nós discutimos as melhores e mais recentes pesquisas na área da suinocultura. Hoje nosso podcast é especial porque nós não teremos mas dois convidados para colaborar conosco e compartilhar aí pesquisas recentes na área da suinocultura. Então vamos começar com a nossa convidada, a Cláudia. Cláudia, obrigada pela sua disponibilidade. E eu quero pedir, por favor, que você se apresente aos nossos convidados. Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui no Suinocultura Faixa Preta. Eu sou Cláudia Silva, sou zootecnista com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Sou pesquisadora há 17 anos em nutrição de monogástricos e desde 2014 estou na DSM. A DSM é uma empresa de nutrição animal, uma das que mais investe em pesquisa. E o prazer está justamente hoje poder falar um pouquinho para o pessoal de uma das nossas pesquisas, né, que foi feita com parceria aí com a Universidade Federal de Minas Gerais, com o professor Bruno Silva. Essa é uma das muitas parcerias que a gente desenvolve na linha de nutrição de monogástricos, mas especificamente hoje falando de suínos, que é a minha primeira paixão. Então, vou deixar o professor Bruno poder falar um pouco mais em detalhes dessa pesquisa, que traz informações muito interessantes do ponto de vista de nutrição, de suplementação vitamínica para as fêmeas modernas. Olá, Cláudia. Olá, Mariana. E olá para todos os ouvintes, né, todos que nos acompanham. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Bruno Silva, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente atua hoje na área de nutrição e produção de suínos e adaptação ambiental. Também sou coordenador do NEPSUI, né, que é o nosso Núcleo de Estudos em Produção de Suínos, onde a gente coordena hoje aquela que é talvez uma das granjas mais modernas na área de pesquisas, né, com suínos da América Latina. Bom, então nesse sentido a gente desenvolveu um trabalho muito bacana, onde a gente propôs, né, expor as fêmeas, dar a oportunidade às fêmeas de se exporem à radiação solar, ou não, associado ou não com a suplementação, tá, de uma fonte bioativa, vamos dizer assim, de vitamina D, né, que é o 25-hidroxi-D3. Então, o trabalho em si ele foi um fatorial, né, onde então a gente trabalhou com um grupo de fêmeas que foi exposto à radiação solar, né, durante a fase gestacional, com ou sem a suplementação, né, de 25-hidroxi-D3. E um outro grupo de fêmeas seguindo o manejo tradicional de gestação, ou seja, dentro de gaiolas, um ambiente fechado, né, sem radiação solar, também com e sem o 25-hidroxi-colicosferol, o 25-hidroxi-D3. Esse projeto foi conduzido na nossa unidade, né, aqui no NEPSUI, nosso Núcleo de Estudos em Produção de Suínos aqui da UFMG, onde toda a parte de comportamento alimentar das fêmeas foi monitorado, porque a gente tem estações de alimentação automatizadas que permitem entender a cinética de comportamento alimentar das fêmeas. Então, a gente consegue, né, avaliar o comportamento alimentar de forma precisa em função dos tratamentos, em função daquilo que é imposto, tá, a esses animais. No transcorrer da gestação, né, nós colhemos sangue, né, desses animais para avaliar justamente os níveis circulantes de vitamina D, né, como principal parâmetro dentro daquilo que a gente estava querendo avaliar, e também depois na fase lactacional. Vale ressaltar que a fase lactacional os animais seguiram um sistema tradicional, ou seja, dentro da maternidade, né, sem acesso à radiação solar, né, porque afinal é um sistema intensivo, animais de alta prolificidade, né, então é um sistema tradicional de produção também. Salvo, né, com a ressalva de que nós temos no nosso sistema um sistema que chama CLMOV, que é a célula de livre movimentação, que significa que a partir do dia 6 de lactação, as gaiolas elas se abrem e as porcas elas conseguem ter mais mobilidade, mais movimentação, né, o que a gente já conseguiu provar que isso também estimula a maior produção de leite, além do todo aspecto do bem-estar. Então, esse é um pouquinho o contexto da nossa estrutura, né, da nossa estrutura de trabalho aqui. Bom, eu acho que vale a gente ressaltar, né, quando a gente analisou os primeiros parâmetros produtivos, né, de fato, os resultados foram muito interessantes, porque a primeira coisa que a gente observou o resultado, o efeito, foi o número de nascidos, né, que é o parâmetro, a característica mais
né, mais notória dentro da resposta reprodutiva, né, considerando gestação. E o que a gente observou foi que para o tratamento em que as fêmeas receberam o 25-hidroxi, ou seja, suplementação extra, elas apresentaram ali quase 2 leitões nascidos totais a mais, né? E nascidos vivos 1,5, me parece, né? 1,5, quase 1,5 nascidos a mais. Então, só por aí já mostra para a gente o quê? Primeira coisa, essas fêmeas de alta produtividade, né, elas têm uma demanda de vitamina aumentada. E quando a gente consegue atender essa exigência, né, elas respondem aumentando a produtividade, melhorando a eficiência, né, principalmente a eficiência placentária, né, e o processo de desenvolvimento fetal. Uma vez que o produto ele foi fornecido a partir da inseminação até, né, o desmame daquela fêmea. Então, mostra que o aporte extra de vitamina D ele tem um papel fundamental, né, no transcorrer do processo de implantação embrionária, de angiogênese e do estabelecimento de um fluxo de nutrientes entre feto e porca. Então, tem uma importância relevante para essa fase gestacional. Uma vez que a gente percebeu que as fêmeas pariram mais leitões, também tiveram leitegadas mais pesadas. Então, as leitegadas também foram mais pesadas, né? Esses dados todos estatisticamente significativos, assim como também percebemos uma melhora no peso médio de nascimento. Olha que interessante, porque uma das argumentações quanto à prolificidade é que existe uma correlação negativa entre a capacidade da fêmea estabelecer o feto inteiramente formado e o número de leitões que nascem, né? Então, isso significa que se eu tenho uma fêmea que pare muito, eu tenho leitões de baixo peso, eu tenho muita variabilidade nesse peso. E isso não aconteceu. As porcas tiveram 2 leitões a mais, praticamente nascidos totais, né? 1,5 nascidos vivos, e mantiveram um peso, inclusive melhoraram o peso ao nascimento individual do leitão. Então, isso mostra que a vitamina D ela tem um papel fundamental também, foi o que eu falei, nessa questão de estabelecimento da eficiência placentária, da distribuição de nutrientes, o que permite um maior fluxo de nutrientes entre fêmea e feto via placenta e um melhor desenvolvimento também, tá, desses fetos. Bom, nós avaliamos, né, colhemos sangue dessas fêmeas aos 84 dias de gestação e foi bacana a gente perceber que, né, quando a gente desmembra os tratamentos, ou seja, com radiação solar, sem radiação solar, com ou sem suplementação, é muito bacana ver o seguinte, as fêmeas que estavam em gaiolas tradicionais, comparadas com as fêmeas que tinham acesso à radiação solar, apresentaram níveis de vitamina D inferiores durante a gestação. Então, isso evidencia para a gente que a vitamina D, a partir da exposição à radiação solar, né, ou seja, a exposição à radiação à radiação solar, ela estimula, né, essa maior produção de vitamina D, né, o que então acaba elevando os níveis circulantes de vitamina D para esses animais. E quando a gente suplementou com o 25-hidroxi, né, D3, os níveis subiram mais ainda. Então, houve um efeito de complementação entre radiação e a suplementação extra. Então, isso mostrou para a gente, quando a porca tem acesso à radiação solar, aumenta os níveis de vitamina D, mas quando eu ainda suplemento, aumenta mais ainda, e o que foi de fato que resultou no melhor resultado. E quando a gente analisa pela combinação dos tratamentos dentro do fatorial, a gente percebeu que, de fato, quando eu tenho radiação solar com suplementação extra, né, eu tenho um melhor índice reprodutivo, melhor resposta reprodutiva, tá? Vale ressaltar que todas as fêmeas receberam uma ração padrão com premix vitamínico padrão, tá? Não houveram deficiências de vitamina D em momento algum. Ou seja, trabalhamos com um nível de vitamina D recomendado, por exemplo, pelas tabelas brasileiras, recomendados pelas tabelas internacionais. Então, ou seja, quando eu suplemento a mais ou quando eu exponho a radiação solar, a resposta melhora. Então, o que isso está mostrando para mim? Que a exigência dessas fêmeas é mais alta. No final, o nosso trabalho mostrou, tá, que a exigência de 2.000 unidades internacionais não atende a demanda desses animais. E provavelmente vai ser em torno de 3.000, né, que é o que a gente observou com a suplementação extra de 25-hidroxicalciferol, né, foi a 3.000 unidades internacionais. Então, isso deixa claro para a gente que a exigência dessas fêmeas ela vai ser mais alta. E quando a gente analisou a etapa seguinte, a lactação, né, quais foram as consequências de eu permitir um melhor aporte, né, de vitamina D na gestação e como isso foi, né, transferido para a etapa seguinte, o resultado foi contínuo. Os leitões nasceram com mais peso,
mais numerosos, então as porcas também desmamaram mais leitões e leitões mais pesados. E o que a gente percebeu também, uma melhora na resposta de produção de leite dessas fêmeas, que foram suplementadas, foram seguindo sendo suplementadas com vitamina, né, com High-D, ou com 25-hidroxicólicalciferol. Finalizar aqui, né, a nossa conversa, né, dentro desse trabalho, eu acho que vale, né, frisar e vale, né, chamar a atenção dos nutricionistas, daqueles que de fato hoje estão no campo trabalhando com essas fêmeas de alta produtividade, que as exigências de vitamina D são outras, as exigências são mais altas, né? Então a gente precisa não só considerar, né, as perdas em função de processo de fabricação, mas a gente precisa considerar que a exigência desse animal também ela é mais alta. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Bom, eu quero agradecer vocês pela contribuição, pelo tempo, pela disponibilidade, né, por trazer esses resultados aqui para gente, para compartilhar com quem nos acompanha aqui. E também deixar um convite e talvez até uma provocação, né? Se você tem um trabalho, uma pesquisa interessante que possa contribuir, não deixe de fazer isso. É só nos enviar um e-mail, né? E nós vamos compartilhar aqui, contribuindo com essa cadeia que cada dia cresce mais.